Em 2018, completou o Museu Nacional 200 anos de sua existência. Para a gente entender a formação do Museu Nacional, a gente tem que voltar a 1808, quando a corte portuguesa veio para o Brasil. Qual era o cenário? Imaginem vocês. A gente está em meio à expansão napoleônica e a coroa portuguesa foi a única monarquia que conseguiu se salvar de toda aquela hecatombe que era gerada pelos ávidos dias de expansão de Napoleão Bonaparte. Transferida a corte para o Rio de Janeiro, era necessário transformar aquela cidade na Nova Lisboa. E claro, uma capital de um império como o Império Português necessitava de um centro, de um espaço dedicado à história natural. A história natural ela surge na passagem do século XVII para o século XVIII, do século XVIII para o século XIX e se constitui enquanto uma importante área do saber. Imagina que a gente está falando aí de uma área que engloba hoje, né, os conteúdos que são pertinentes à botânica, zoologia, geologia, paleontologia, a então surgente antropologia. Todas essas áreas do conhecimento eram reunidas sobre essa rubrica da história natural. E então criou-se em 1818 no Rio de Janeiro, por intermédio, aí, inclusive, de figuras ligadas à família real portuguesa, o Museu Nacional. Esse museu ele atravessa o período imperial brasileiro, torna-se um dos principais centros de produção de conhecimento científico brasileiro durante o século XIX, sendo aí uma das joias da coroa de Dom Pedro II. Ele tinha uma grande interferência na gestão da instituição e era um dos seus principais colaboradores no que diz respeito ao pagamento aí de pesquisas, de viagens científicas e até mesmo sendo intermediador de permuta entre coleções do museu com instituições no exterior. Com a queda da monarquia, a partir de 1892, o Museu Nacional ele sai do Campo de Santana, num prédio que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai para o Palácio de São Cristóvão. Essa ida para São Cristóvão fez parte de uma dupla estratégia. Por um lado, do Conselho Diretor do Museu Nacional, de conseguir melhores instalações para o funcionamento da instituição, por outro lado, do governo republicano, que procurava afastar a memória monárquica dos centros e espaços que eram mais ligados a imagens de Dom Pedro II, da família imperial e da monarquia como um todo. Durante todo o período republicano, o Museu Nacional ele continuou sendo um centro de produção de ciências e a partir da década de 40 fez parte das instituições que reunidas deram origem à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha história com o Museu Nacional começa em 2003. Eu fui aluno do projeto de iniciação científica Júnior e tive a sorte de trabalhar na seção de memória e arquivo, que então funcionava no Palácio de São Cristóvão. De 2003 a 2018 eu consegui concluir o meu ensino médio, fazer minha graduação, fazer o meu mestrado, defender o meu doutorado, todos esses trabalhos envolvidos com a história do Museu Nacional e a história do Palácio de São Cristóvão. O que nós perdemos com o incêndio do Museu Nacional em 2018 não são apenas trajetórias individuais que ficam recortados, como no caso dos meus estudos, das minhas pesquisas. Nós perdemos não somente 200 anos de vida material, científica e histórica brasileira, nós perdemos enquanto humanidade. Ali nós tínhamos espécimes, nós tínhamos registros de diversas civilizações, povos indígenas brasileiros já desaparecidos, grupos dos mais diversos, espécimes botânicos e animais, que foram coligidos não só nesses 200 anos de história, que ultrapassam a própria existência material do Museu Nacional. A perda é irreparável e os passos futuros, eles são construídos em torno da ideia de se conseguir não somente reconstruir o Palácio de São Cristóvão, mas a própria identidade da instituição. Se em 2018 a gente vê aquele prédio pegar fogo e todas as suas coleções, o que a gente espera de 2019 em diante é que tanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro como os museus em geral consigam traçar uma nova trajetória na história das instituições científicas e dos museus no Brasil.